A maior parte das crianças e adolescentes afastados de suas famílias por medida judicial vive em instituições de acolhimento, quase 95%. São cerca de 35 mil meninos e meninas que precisam de proteção, cuidado, afeto e o direito de ter um novo começo. O Repórter Justiça já está no ar. O programa traz temas de interesse da sociedade e apresenta decisões do Poder Judiciário que impactam o dia a dia da população. A chegada de uma criança ou adolescente em uma instituição de acolhimento é sempre a última opção. É uma medida necessária quando se esgotam todas as possibilidades de convivência com a família de origem. Na maioria dos casos, são jovens que viviam em contextos graves de violação de direitos dentro da própria família. Seja por uma questão de direito íntimo, seja por uma questão de direitos humanos, seja por uma questão de direito social. O período de acolhimento pode ser um tempo curto, enquanto são resolvidas questões judiciais, ou demorar anos. Alguns jovens encontram um novo lar por meio da adoção. Outros retornam para a família de origem. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a convivência em família ela é prioridade. Algumas vezes vai acontecer a destituição do poder familiar, sim. Quando acontece a destituição do poder familiar, existem dois caminhos. Ou esse adolescente pode ser colocado em uma família substituta, ou ele pode continuar no sistema de proteção. Se ele continuar no sistema de proteção, vai ter que ser construído um plano para a emancipação desse adolescente. Muitos acolhidos não retornam para a família, nem são adotados. Aí, quando completam 18 anos, precisam deixar a instituição de acolhimento e encarar o mundo. Legalmente, aos 18 anos, com a maioridade, esta pessoa, este adolescente, tem de ser desinstitucionalizado. Esta é a expressão. E, evidentemente, estamos falando de alguém que está em uma casa de acolhimento ou em uma instituição pública, basicamente porque não houve uma família substituta que o recebesse, ele não foi adotado, e tampouco ele pôde retornar à sua família originária por uma série de razões, muitas vezes pela condição de violência, condição precária, de abuso, e ele precisa de um apoio. É uma pessoa vulnerável que precisa do apoio do Estado para efetivamente poder iniciar a vida adulta em uma mínima condição de paridade com as outras pessoas. Junto com a maioridade, uma pergunta: e agora? O que vai ser da minha vida? Lidar com essa pergunta em específico é muito desafiador. Ele tem a ajuda do Estado para ir para o curso, para voltar do curso, para ir para a escola, para estar nos convênios. Amanhã ele tem 18 anos. E se eu não construir um modo de execução desse plano de atendimento com eficiência, amanhã ele não tem custeio, ele não tem casa, ele não tem família. O mesmo lugar que acolhe, desacolhe, mas calma, porque nesse caso o desacolhimento é também proteção. O jovem não sai da instituição desamparado. Ele deve receber o apoio e suporte necessários para viver com segurança, autonomia e ter oportunidades de construir um futuro com dignidade. Cabe às instituições garantir que adolescentes tenham condições reais de seguir em frente com estudo, qualificação e trabalho. Amanhã, quando esse jovem completa 18 anos, ele precisa continuar tendo meios de sobrevivência, de custeio, de estar em comunidade. Para isso, quando ele completa 18 anos, ele precisa ter estudado de forma efetiva, porque ele precisa de currículo para ter um emprego. Ele precisa ter sido profissionalizado com eficiência, porque do contrário, ele não vai conseguir ingressar no mercado de trabalho. Ele precisa de vínculos e de afetos que sustentem essa mudança tão paradigmática. Estamos na Associação Lar Infantil Chico Xavier, uma instituição privada sem fins lucrativos, criada para acolher crianças e adolescentes, encaminhados pela Vara da Infância e Juventude em situação de vulnerabilidade social.
São 20 vidas, né? São 20 crianças em atendimento especial, mais as famílias, né? Porque precisamos trabalhar com as famílias também. E fora que a rotatividade ela é grande, porque o serviço, ele entra e sai constantemente, né? Então essas crianças muitas vezes, algumas demoram mais, né, o tempo aqui dentro, outras são mais curto. Então aí se você for contabilizar mesmo, passam centenas de crianças aqui, né? Hoje a nossa contabilidade já foi mais ou menos aí de mais de 600 crianças ao longo desses 30 anos que passaram aqui pela instituição de acolhimento. Um lar que acolhe, cuida e oferece serviços básicos que toda criança e adolescente precisa. Educação, saúde, esporte, alimentação balanceada, brincadeiras. São 3 décadas de atendimento prioritário. Todos eles estudam, todos eles fazem atividades esportivas, né? Hoje a gente tem jiu-jitsu, tem futebol, escolinha de futebol que são parceiros. Os adolescentes, eles são inseridos no mercado de trabalho em estágio, também junto com qualificação profissional, então eles fazem cursos, né, para aprimorar e basicamente a gente desempenha os cuidados básicos. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que dos quase 35 mil jovens em instituições de acolhimento no Brasil, quase 5 mil têm mais de 14 anos e mais de 5 mil já passaram dos 16 anos, como Felipe. Ele tem 17 anos, chegou aqui há 1 ano e meio, depois de um conflito familiar. No lar, encontrou proteção, cuidado e amor, uma realidade bem diferente da vida que tinha lá fora. Questão também financeira e questão de estudos também, né? Era bem difícil, não tinha uma estrutura boa para isso, sabe, lá quando eu morava com a minha mãe, sabe? Era tudo bem difícil. Eu ficava me perguntando, né, se eu ia ter um futuro bom ou se eu ia acabar com mais uma pessoa, né, mais um mendigo, né? Mas graças a Deus, né, Deus coloca coisas ruins, né, para depois vir coisas boas, né? Então Deus me colocou nesse lugar aqui para virar algo bom para mim. Felipe voltou a estudar e começou um estágio. Aos poucos, a rotina ganhou um novo significado e a vida passou a fazer mais sentido. Uma certa segurança, um alívio, sabe, de sair de um local que eu não me sentia bem, de um local que eu não me sentia seguro. E aqui eu tenho o que eu sempre quis ter, eu tenho aqui, sabe? Eu posso ter, o que eu tinha vontade de ter, eu tenho. Um tênis bom, uma roupa boa, uma roupa nova. Eu posso ter trabalho, estudo. Que eu sempre gostei de trabalhar, então é o que eu mais desejava para ter um trabalho, uma vida boa, um trabalho bom. Tem um combinado. Parte do dinheiro que Felipe recebe do estágio fica com ele. A outra parte é administrada pela instituição. Eles pegam um valor no mês para custear, às vezes, lanches, saídas, né, passeios, lazer, e o restante é guardado para saída. Então aí vai ser para aluguel, né, que às vezes tem um calção, alguns meses, dependendo do contrato que ele precisa pagar. Às vezes precisa para as primeiras compras e também precisa para poder às vezes a gente faz a campanha e não consegue todos os itens da casa. Então esse jovem tem que custear, por exemplo, um gás, uma geladeira, uma cama que não chega de doação. Felipe tem pouco contato com a família de origem, conversa mais com a irmã, que mora na Espanha. Como falta pouco tempo para se despedir da casa de acolhimento, o próximo endereço dele é fora do país. Estou muito feliz também, inclusive que eu vou morar com ela, né, também. Cara, ela é o tipo de pessoa muito positiva, sabe? E quando eu tô perto dela eu me sinto bem, sabe? Uma energia muito positiva, sabe? Eu gosto de estar perto dela. Ele vai viver sua independência. Então ele vai assumir o aluguel, ele vai assumir suas despesas sozinho, né? Quando não tem perspectiva de retorno para a família. E aí esse adolescente ele precisa de toda a rede amparada junto a ele. Planos para um futuro não tão distante. Felipe quer embarcar para a Espanha até o fim do ano. Enquanto a viagem não chega, ele se prepara financeiramente e com qualificação profissional. Já fez curso de espanhol, de garçom e de barbeiro. Agora é contagem regressiva para realizar o sonho de começar uma nova fase da vida fora do país. O passado Felipe não pode mudar, mas o futuro, ele sabe, pode ser diferente. Eu me enxergo bem, sabe? Eu sempre tive um pensamento muito positivo sobre a minha vida, sabe? Independente de qualquer coisa, eu sempre
tive uma visão boa, sabe, do meu futuro. Eu não sei como exatamente eu vou estar daqui a uns 5 anos, mas eu sei muito bem que eu vou estar bem, se Deus quiser eu vou estar bem de vida, eu vou estar bem estruturado, que eu creio, eu tenho fé no que eu penso, nos meus pensamentos, também no que eu vou ser, no que eu vou conseguir fazer. A cabeça deles fica assim, a mil, né? Porque eles não sabem se vão conseguir assumir as responsabilidades financeiras, os cuidados mesmo, né, da casa, se vão conseguir se dar bem na vida, né, de ter um emprego, de conseguir se cuidar, né? Porque hoje nós cuidamos, nós fazemos a proteção, então para eles estarem sozinhos é um desafio enorme. Então a gente tem muito nesse momento a acolhê-los, a orientar, né, e saber dar segurança para que eles não se sintam sozinhos nessa saída. No próximo bloco, o Repórter Justiça mostra a atuação do Poder Judiciário com jovens desacolhidos. O programa Novos Caminhos é um exemplo. Não saia daí, a gente volta já já. Deixar uma instituição de acolhimento e encarar a vida adulta sem apoio é um dos maiores desafios para muitos jovens brasileiros. É nesse momento decisivo que políticas públicas se tornam essenciais e o Poder Judiciário tem assumido um papel fundamental nessa transformação. É uma pessoa vulnerável que precisa do apoio do Estado para efetivamente poder iniciar a vida adulta em uma mínima condição de paridade com as outras pessoas. E por conta disto, o programa então foi estabelecido a partir de 4 eixos. Entre os eixos de atuação estão a formação e a educação, que incluem desde a educação básica até a qualificação profissional e o ensino superior, a promoção de uma vida saudável, com atividades recreativas, culturais e esportivas, a empregabilidade, com incentivo ao trabalho digno e a inserção no mercado, e as parcerias, que mobilizam a sociedade civil e instituições para ampliar oportunidades e construir novos futuros. Criado em 2013, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o programa Novos Caminhos surgiu com o objetivo de apoiar jovens em processo de desinstitucionalização, ou seja, aqueles que deixam casas de acolhimento ao atingir a maioridade, sem terem sido adotados ou sem possibilidade de retorno à família de origem. Diante desse cenário de vulnerabilidade ampliada, identificou-se a necessidade de estruturar um mecanismo permanente de apoio capaz de articular o Poder Judiciário, instituições públicas e privadas, para oferecer formação profissional, suporte educacional e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho. A iniciativa se consolidou como uma política nacional do Conselho Nacional de Justiça, mobilizando tribunais de todo o país na construção de oportunidades concretas para esses jovens. Segundo o conselheiro do CNJ, os resultados têm sido expressivos e a política é pensada para se adaptar às realidades locais, permitindo que cada estado desenvolva suas próprias estratégias. Porque nós sabemos que cada estado tem a sua peculiaridade, a sua situação geoeconômica, nós temos ali muitas vezes particularidades também com relação à característica desta pessoa, deste adolescente, deste jovem que está ou acabou de sair de uma situação de acolhimento. Então, a própria resolução foi pensada para que haja uma customização, digamos assim, da política de acordo com as necessidades de cada estado e com as necessidades locais, inclusive, considerando o ponto do estado onde a criança e o adolescente esteve institucionalizado. O programa parte do entendimento de que o acompanhamento não deve terminar quando o jovem deixa a instituição. Pelo contrário, é justamente nesse momento que o apoio precisa se intensificar. Muitos adolescentes atendidos trazem consigo um histórico de violações de direito, o que torna fundamental o trabalho contínuo de recuperação
da autoestima e da confiança em um futuro diferente. No Amazonas, o programa Novos Caminhos veio preencher uma lacuna histórica, a falta de suporte para jovens que deixavam os abrigos sem perspectiva de futuro. A gente não larga a mão desse jovem, a gente continua com ele por mais 2 anos para saber onde ele está, se está empregado, se está fazendo faculdade, porque o programa inclui parcerias, inclusive com faculdade, para ele fazer um curso superior com bolsa. Essa jovem prefere não se identificar. Ela conheceu a iniciativa ainda na instituição onde mora. Antes disso, tinha apenas noções básicas sobre cursos profissionalizantes. Com a participação nas atividades, passou por capacitações em atendimento ao cliente e educação financeira. Hoje, diz se sentir mais preparada para ingressar no mercado de trabalho e construir a própria independência. Ativar essa vontade, né, de querer continuar. Lá eu conheci vários outros lugares muito importantes. Então a gente vai e conhece e isso acaba aumentando mais o nosso fluxo na vida, para a gente querer crescer. No Distrito Federal, o Tribunal de Justiça atua por meio da Rede Solidária Anjos do Amanhã, que integra as ações do programa Novos Caminhos e fortalece a profissionalização de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. A Coordenadoria da Infância e Juventude do DF, por meio da Rede Solidária, articula e mantém parcerias com empresas e instituições que oferecem vagas de estágio e programas de aprendizagem. Então, atualmente, a Rede Solidária tem acordos de cooperação com o SEST e o SENAT, que vincula e articula com empresas de ônibus, né, para oferecer essas vagas para os jovens encaminhados por nós, a Neo Energia e o próprio TJDFT, que acolhe estagiários selecionados por nós, pela Rede Solidária e pelas instituições de acolhimento e instituições de cumprimento de medida socioeducativa também. A iniciativa aproxima o judiciário de empresas e instituições parceiras, ampliando oportunidades concretas de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Os profissionais das instituições de acolhimento, eles já costumam acompanhar os adolescentes por cerca de 6 meses após o desligamento, né? Mas, mediante a solicitação desses profissionais, né, as demandas, a Rede Solidária recebe esses pedidos e destina voluntários treinados para um acompanhamento de mentoria desse adolescente, pode ser durante o acolhimento ou após o desligamento. Em Minas Gerais, o programa se fortaleceu a partir de uma experiência que já existia no tribunal. O projeto Descubra, voltado à inclusão e qualificação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade, foi incorporado à política nacional. Isso integra uma das finalidades do poder público, né, da sociedade em geral, que é criar condições para a proteção e desenvolvimento de adolescentes. E a forma mais sólida de se fazer isso, no caso de adolescentes, é garantindo autonomia, garantindo empregabilidade, garantindo uma coisa básica na vida, condição de sustentação. O sucesso do Novos Caminhos também depende da participação da iniciativa privada. Em Belo Horizonte, uma rede de supermercados aderiu ao programa e passou a oferecer oportunidades de trabalho a esses jovens. A partir daí a gente vai vendo ali como que isso vai impactando na vida dele, aquela renda, aquela oportunidade, aquela experiência, o aprendizado, inclusive impacta não só para o jovem, quanto para a família dele, porque é uma renda ali que acaba sendo importante, uma complementação. Inclusive, muitos fazem até dessa renda um carro-chefe. É nesse cenário que histórias como a da Yasmine ganham destaque. Para ela, a primeira oportunidade profissional representa não apenas independência financeira, mas também reconhecimento, pertencimento e a chance real de construir um novo caminho. É uma renda melhor, né? Então eu pretendo fazer uma faculdade e o dinheiro do emprego eu consigo pagar. E é basicamente isso, eu tenho a vontade de fazer uma faculdade, crescer na vida, conquistar minhas coisas e através do emprego eu posso estar fazendo isso tudo. Hoje, já inserida no mercado de trabalho, ela celebra conquistas que antes pareciam distantes.
A rotina no supermercado trouxe experiência profissional, autoconfiança e novos planos para o futuro. Eu posso estar sonhando, eu posso dormir tranquila, eu consegui morar sozinha, realizar esse sonho meu, eu vou conseguir pagar uma faculdade. É basicamente isso, eu estou feliz, me sentindo realizada com o emprego. Conheci novas pessoas que estão me ajudando muito, não só emprego, mas eu conheci pessoas e espero também que me abram portas, né? O que possivelmente pode acontecer. O mais gratificante é como eles entram e como eles saem, ou como eles permanecem muitas vezes, né? Então eles entram de uma forma e a gente vai vendo o amadurecimento, o desenvolvimento desse jovem, e isso é muito gratificante. O olhar, a mudança de postura, de visão de mundo mesmo. Então, para a gente é muito satisfatório. No próximo bloco, vamos mostrar os principais desafios enfrentados por quem deixa o acolhimento institucional em busca de espaço no mercado de trabalho. Quando você faz 18 anos, para onde você vai, né? Então, essa formação e essa inserção no mercado de trabalho, ela é importante para que a gente tenha a nossa independência, para a gente poder pelo menos alugar uma casa, poder ver como a gente vai lidar com a vida lá fora, né? Lidar com a sociedade, ter o mínimo, poder comer, beber, dormir, ter aonde dormir. É importante. Um jovem e uma história de superação. Foi pelo esforço próprio e pelas oportunidades que surgiram no caminho que Nelson transformou desafios em conquistas e começou a escrever um novo capítulo de vida. O programa Novos Caminhos, ele surgiu para mim num momento que é muito difícil na minha história, né? Eu morava numa casa lá, e lá não vivia só, mas viviam vários jovens sem muita perspectiva de vida. A gente vivia à mercê da sorte. E o programa, nesse momento, ele aparece para dar oportunidade. E ele agarrou todas que apareceram. Os cursos profissionalizantes, a faculdade, o primeiro emprego. Tudo foi sendo construído aos poucos e logo os sonhos começaram a ganhar forma. Graças aos estudos que eu tive, né? Minha forma de estudar também ali na escola normal, na escola pública. E junto, né, com o que eu aprendi no Senai, com o curso de eletrotécnica, me ajudou muito para que eu ingressasse na engenharia elétrica, né, no Instituto Federal de Santa Catarina. Hoje eu sou engenheiro eletricista, também sou professor de matemática e física, sou pós-graduado na área e também faço mestrado profissional de física na UFSC. A trajetória dele é resultado de uma rede que vem sendo construída para garantir autonomia a jovens em situação de vulnerabilidade. O programa Novos Caminhos do Conselho Nacional de Justiça conecta o sistema de justiça ao ensino e ao setor produtivo, ampliando as chances de qualificação e emprego. Uma dessas parcerias surgiu no SEST Senat, que aderiu à proposta do CNJ por meio do projeto Impulsiona, para preparar esses jovens para o mercado de trabalho, unindo formação profissional e oportunidades no setor de transportes, que também precisa de novos talentos. Advindo de um projeto social como é o Impulsiona, é claro que a gente tem um olhar um pouco mais aprimorado para esses jovens. Então a gente tenta também contribuir para toda a formação social dele e de cidadão. Muitas vezes são jovens que não teve a rede de apoio que nós temos. Então a gente tenta aqui também, da maneira que for possível, ser essa rede de apoio desse jovem durante o período que ele esteja aqui na empresa. A ideia é construir pontes. De um lado, jovens que precisam de oportunidades. Do outro, empresas que podem abrir portas e transformar realidades. Quando esses dois mundos se encontram, surgem caminhos possíveis para a construção de um futuro mais digno. Assim como o setor de transporte está se abrindo para iniciativas como essa, eu acho que é importante que todas as empresas tenham esse olhar mais social, esse olhar para entender essa realidade. Volto a falar, um jovem que estava numa casa de acolhimento, por legislação, né, por lei, com 18 anos ele precisa sair dessa casa de acolhimento. E é um jovem que não tem uma rede de apoio. Então imagine só que ele sai para a rua, muitas vezes sem formação, sem uma estrutura,
que dá um suporte para eles. Se nós, que somos o setor produtivo, né, não tivermos abertos para esse tipo de olhar, com esse olhar mais atento, percebendo essas situações, eu acho que a gente não está fazendo o nosso papel, né? Quando essa rede funciona, os resultados aparecem. Nelson é prova disso. Entre desafios e conquistas, construiu uma trajetória que hoje inspira outros jovens a acreditarem que o futuro pode sim ser diferente. Inclusive, o programa incentivou a minha adoção. Eu fui adotado aos 17 anos. Uma coisa que eu sempre digo e repito, um jovem da casa de acolhimento, se ele tem um currículo onde ele tem a preocupação com seus estudos, que ele tem preocupação com o seu futuro, facilita muito a adoção, entende? E falando a pura verdade, quando você já está encaminhado, quando você já sabe o que é para sua vida, as pessoas que vão adotar você, elas já têm em mente que é um lado que elas não vão precisar se preocupar, entende? Apoio, oportunidade e inclusão. Foram esses 3 pilares que o ajudaram a transformar a saída do acolhimento em um caminho real para a autonomia. Com a ajuda do programa hoje eu tenho uma vida digna, tenho uma companheira, tenho família, fui adotado com a ajuda do programa. Então tudo isso são coisas assim que... Por isso que eu digo, o programa ele é minha segunda família, porque se não fosse o programa Novos Caminhos, as pessoas que eu conheci, os apoios que tive, as oportunidades que tive, eu acho que eu não estaria aqui hoje. E assim eu encerro o programa de hoje. E você, já segue a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. E se perdeu algum detalhe ou quer rever a reportagem, corre lá no YouTube. O canal é o mesmo. Até a próxima!